Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal hoje com um convidado especialíssimo aqui, Ricardo do Lucro FC, que fala de investimento há muito tempo. Tem um livro que eu li, gosto bastante, e meu amigo pessoal, inclusive, trouxe para falar de dividendos. Ricardo, seja bem-vindo ao canal, obrigado por ter aceito o convite. Valeu, Henrico, eu que agradeço, sempre legal poder bater esse papo aqui. Quanto mais informação a gente puder levar para os investidores, melhor, né? Até mais porque a gente tem um momento aí de instabilidade na nossa bolsa, né? Se a gente pegar mais ou menos uns 6 meses para cá, bastante, até mais queda do que alta, né? Então eu acho que é bom a gente bater esse papo para acalmar todo mundo e para mostrar que também não é excesso de otimismo, mas existem oportunidades, né? Show! Penso da mesma forma, Ricardo, e a gente vai falar de dividendos, mas de um jeito especial aqui. Por isso que eu trouxe um especialista. O Ricardo olha bastante fundo imobiliário, né? E aí, o fundo imobiliário ele vai explicar melhor, mas tem uma característica híbrida ali, é meio renda fixa, meio renda variável, paga uma espécie de dividendos ali com as ações, né, Ricardo? E aí eu vou falar um pouquinho ali de lucro, temporada de balanço, mas como você falou, né? Preço das ações em queda, um macro muito difícil, né? E eu vendo aqui o lado micro, balanços, lucro, surpreendendo até muitas vezes o consenso, né? Ricardo, mas fundo imobiliário, e aí? Está mais vantajoso que bolsa? Como que funciona? Cara, qual que é o setor? Não Dá uma sei se aula aí para gente. Não sei se está mais vantajoso, a gente vai ter que bater esse papo aqui, trocar essa ideia, porque eu sei que você acompanha muito mais as ações também. Só que quando eu olho para a bolsa agora, dá vontade de comprar tudo, porque principalmente quando a gente vai ver ali os fundos imobiliários, a grande maioria, assim, esmagadora, está sendo negociada até abaixo do seu valor patrimonial, né? Que seria aí uma métrica simplificando para mostrar que está barato, né? Que seria uma oportunidade de compra. Então, muita gente acabou saindo dos fundos imobiliários por causa desse receio de bolsa em queda e taxa Selic subindo muito, né? Essa rota de alta que, na minha visão, aí deve continuar por pelo menos 1 ou 2 anos. Essa Selic não deve diminuir tanto quanto já foi no curto prazo, mas existe esse movimento, com a taxa Selic subindo, o pessoal começa a gostar menos de fundo imobiliário e ir mais para renda fixa. Aí o que aconteceu? A cotação dos FIIs lá na Bolsa caiu. Todos diminuíram, né? Mas especificamente os fundos imobiliários de papéis, né, que são aqueles de recebíveis, né, os CRIs, esses aí estão pagando super bem. Assim, tem fácil de achar fundo imobiliário que está pagando assim 14% ao ano só com os dividendos, né? E como o Henrique falou, tem essa característica os fundos imobiliários, né? São um ativo negociado em bolsa, né? Então tem a volatilidade, tem o preço dessa cota, né? Que pode subir muito, pode cair, e tem essa outra característica de todos os meses pagar esse rendimento, esse dividendo que cai na conta corrente de nós investidores. E isso daí é o mais legal, assim, é o que mais me atrai nos fundos imobiliários é esse dividendo recorrente e uma certa estabilidade, né? Porque a gente está falando basicamente de imóveis, né? A gente não está nem falando de algo que, nossa, vai crescer muito, vai duplicar, triplicar o valor e meu dinheiro vai explodir. Basicamente, quando a gente olha os fundos imobiliários, é um negócio mais tranquilo, que paga dividendo todos os meses, mas está pagando bem e está barato, né? Então eu estou bastante de olho. Sem dúvida, quem não quer, né, um rendimento ali mensal, algo que se valorize, né? Você comentou um ponto que também afeta muito nossa bolsa, né? Taxa de juros subindo, maior taxa de desconto, o valor das ações por um lado caem, né? E tem uma questão que a gente está vivendo de inflação, né, muito alta, né? Então isso impacta alguns setores, né? O varejo, por exemplo, poder de compra menor da população é bastante afetado em bolsa, né? No fundo imobiliário você tem alguma forma de se proteger com isso, né, Ricardo? Você colocou bem os fundos de papéis aí que talvez sejam esses aí que estão super valorizando, né, como você falou, que estão pagando rendimento, estão pagando um yield e na bolsa o varejo acaba sendo afetado por esse fator, né? Acho que é importante a gente falar nesse ponto também, Ricardo, da importância, né, do que fazer com uma bolsa em queda, né, da importância que tem um conteúdo, um investidor saber o que fazer, né, se posicionar. Então, se a inflação está alta, eu tenho um fundo imobiliário que se beneficia disso, e aí, em determinado momento, antecipar esses movimentos e procurar
rentabilizar a carteira, né? E a mesma coisa, juros está subindo, então inflação subindo é ruim para o varejo, se proteger, né? A carteira de longo prazo, ter de fato, né? Algumas regrinhas de bolso ali, né? De acordo com o perfil de cada um, do que fazer, né, Ricardo? Não sei se você pensa dessa forma, mas não pré-julgar, né? A gente vê o noticiário tudo caindo, não vou fazer nada, né? Só que aí não fazer nada, dinheiro no colchão, perde valor, né? Ou só vai comprar quando a gente vê no jornal, bolsa nova máxima. E aí, de novo, né, entra no timing errado. Você pensa dessa forma também? Isso funciona para fundos? Eu acho que esse ponto que você colocou é fundamental. Assim, não fazer nada já é fazer. Então, eu já percebi isso também, assim, já conversando com alguns amigos. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele começou a investir em fundos imobiliários lá em dezembro de 2019, que foi, assim, o topo máximo, né? Que estava tudo muito caro. Ele comprou toda a carteira de fundo imobiliário dele naquela época. Poxa, de lá para cá não deu para ganhar dinheiro, né? Porque teve o corona, derrubou o circuit breaker, tudo mais. Voltou um pouco, mas não voltou tudo. Então, esse ponto aqui, aí eu estava conversando com ele, né? Falei assim, mas você comprou tudo, todo o seu dinheiro, em um mês só, né? Por que você não aportou mais? Então, às vezes, assim, estou preocupado, não vou investir. É uma decisão que você toma, e pode ser uma decisão errada. Porque se ele tivesse comprado metade do quanto ele investiu lá no topo em dezembro, se ele tivesse comprado em março, ele já estaria positiva a carteira dele, né? Então, é uma coisa que eu sempre costumo falar também, é sempre se posicionar. É importante, assim, esse hábito mensalmente mesmo de, tudo bem, eu não vou comprar ações esse mês, mas vou olhar os fundos imobiliários. Não vou olhar os fundos imobiliários, vou olhar uma outra classe de ativos. Não tem problema. Mas essa disciplina e essa recorrência é que faz a gente ganhar o jogo. Na verdade, né, para quem, se é que tem alguém que não conhece o Ricardo ainda, ele fala isso há muito tempo, né? Devia ter nem 1000 CPFs na bolsa, acho que ele já falava isso, né, do investimento consciente, né, do que fazer em alguns momentos, né, de como tomar decisões racionais para a gente não cair eventualmente numa euforia ou num pânico e deixar aí tomar decisões erradas, né? Como o assunto aqui é dividendo, né, Ricardo? Eu concordo com isso que você abordou também. A gente tem, né, o lucro das empresas de bolsa, né, e o dividendo, seja do fundo imobiliário, da ação, é uma distribuição do lucro daquela empresa, né? Elas, por lei, são obrigadas a distribuir parte do lucro, então é disso que a gente está falando, dividendos, o yield, né, o chamado dividend yield, né, que é o percentual pago versus o valor daquela cota, o valor daquela ação. Eu tenho observado na Bolsa, né, que a gente está com lucros crescentes, né? A temporada de resultados do terceiro TRI exclui banco, exclui Petro, exclui Vale e algumas financeiras, para não distorcer a amostra, porque são valores muito grandes dessas empresas, né? E foram bastante positivos, em linha geral, no terceiro TRI. Comparei com o ano de 2020, foi 140% maior, né? E vão falar, mas era a pandemia. Ok, vamos para 2019, foi 354% maior, uma amostra de 258 empresas, né? Então, assim, do ponto de vista de dividendo, a gente tem que ver um reflexo disso positivo. A gente viu isso em Petrobras. E aí tem a relação, né? Quanto que esse percentual vai ser maior do que a queda, né? A gente está vivendo um momento de queda. Então, a gente tem que avaliar as quedas de uma maneira racional também, né? Às vezes, quando uma ação paga o dividendo, né? Ela corrige o preço daquele valor pago, né? Então, se a gente olhar só a cotação e esquecer do yield, do dividendo pago, parece uma coisa muito terrível, né, Ricardo? Com fundo imobiliário é a mesma coisa, né, Ricardo? A gente tem que olhar também sempre a ponderar a cota com o dividendo, né? E aí, passar aí para a última pergunta, não vou tomar muito o seu tempo. Tem algum setor que você pode adiantar para a gente? O que você está olhando aí? O que o Ricardo está avaliando? Tem um setor querido aí ou algo para não investir, Ricardo, nesse finalzinho de ano 2022? Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu até trago esse assunto dos fundos imobiliários justamente por essa estabilidade que eles estão, e você mostrou muito bem essa ideia dos dividendos. Quando você compra mais barato, você acaba proporcionalmente ganhando mais, né? Então, ali dentro dos fundos imobiliários, hoje, não tem como não pensar nesses fundos de CRIs, né? Porque eles estão praticamente num preço justo, pagando 12, 13, 14% de dividendos ao ano, né? Então, é interessante, ponto, né? Mas a diversificação sempre vai fazer a gente ter mais possibilidades de lucro. Então, eu não vou comprar uma só classe de ativo. Então, eu não vou comprar só fundo imobiliário.
E é óbvio que dentro dos fundos imobiliários eu também não vou comprar só fundo de papel. Vou ter fundo de lajes corporativas, que eu acho que são os mais baratos de todos, né? Porque rolou essa preocupação de home office e tudo mais. Eu acho que daqui a pouco volta, né? Acho que tomou muita porrada lá na bolsa, desnecessariamente. Shopping center também, coitado, sofreram, mas também vai voltar, né? É uma ideia de você construir um patrimônio a longo prazo. E Henrique, eu vou jogar a bola agora de volta para você, porque teve um vídeo lá no meu canal que eu mostrei um histórico, acho que de 15 anos, se eu não me engano. Eu comparei o Divo 11, né, que seria uma cesta de empresas de dividendos, e eu comparei com o Ibovespa, né? E ao longo desses 15 anos, não é que essa cesta de dividendos deu uma porrada no Ibovespa? Você acredita? Porque na teoria você pensa, não, o Ibovespa vai crescer. Não, as ações de dividendos tiveram histórico melhor. Belo dado, Ricardo, é verdade. Boa análise, eu nunca tinha pensado por esse lado, nunca tinha visto essa comparação, vou ver esse vídeo, mas acho que você... E olha só desculpa te interromper, mas eu acho que isso aconteceu por causa desse ponto que você falou antes. É lucro. Se a empresa der lucro, ela vai render na bolsa. Exatamente. E aí, bom que você colocou isso, também leva para um outro ponto, né? E às vezes não é porque aquele fundo não pagou um dividendo ou aquela ação não pagou dividendo que necessariamente ela não presta, não teve lucro, né? Às vezes ela está vendo um cenário que é melhor ela investir no que ela faz, né? De fato, crescer e ter um dividendo maior lá na frente do que distribuir isso agora para os seus acionistas, né? Então, assim, como você falou, acho que muito bem, você fala há muito tempo isso, né, Ricardo? A minha mensagem, eu vou pedir também para você passar uma mensagem aqui, uma dica. Eu acho que a gente tem que saber o que investir. Eu vou deixar um link aí de um relatório, né, que mais do que saber onde investir, é saber o que fazer em momentos de queda, em momentos que um fundo está pagando muitos dividendos ou que não está pagando, e a gente saber o que fazer, com bolsa em queda, com bolsa em alta. Minha mensagem, vou roubar um pouco aí do que você falou e do que você fala há muito tempo, né, que eu acho que é diversificação. Te agradecer pelo tempo e passar aí, deixa uma mensagem aí, alguma coisa que a gente precisa fazer e que você vê aí que o investidor, pessoa física, você que acompanha isso há muito tempo, não está fazendo. Legal, Henrique. Eu acho, cara, a principal lição, a principal dica é manter a racionalidade, não achar que vai ficar rico da noite para o dia e também não achar que tem que vender tudo quando a bolsa cai, né? Eu acho que é até legal você citar esse relatório que você vai deixar aí na descrição para o pessoal ver, que eu lembro que eu estava vendo esse relatório e tinha lá um gráfico mostrando que a bolsa brasileira de junho para cá despencou muito. Eu acho que, assim, se você não precisa desse dinheiro no curtíssimo prazo, se você tem um planejamento, reserva de emergência, comprar barato é o melhor momento de comprar, né? Então, com uma visão aí de, sei lá, para mim longo prazo, viu, Henrique? Eu não sei o que você acha, para mim longo prazo, 2 anos já é longo prazo. Então, assim, comprando daqui a 2 anos, comprando barato eu estou tranquilo. Sem dúvida, sem dúvida. Ricardo, obrigado pelo seu tempo, obrigado aí por ter passado uma visão de dividendo, do que fazer, de diversificação, é sempre importante a gente falar. Esse relatório acho que complementa, né? Se alguém está assustado com bolsa, não está sabendo o que fazer, sugiro que baixe o relatório, é gratuito, o link está aí. Mais uma vez, Ricardo, até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal, não se inscreve de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo. Valeu, abraço.